Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por acompanhar as notícias aqui no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Vou dar aqui 3 notícias principais para vocês e a primeira dela é sobre o Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal deve indiciar Carlos Bolsonaro por espionagem ilegal, no caso envolvendo a chamada ABIN paralela. Não é só isso. Ainda vai mais. Esse caso também pode respingar e ser indiciado, além do Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que é hoje candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, e o próprio Bolsonaro, que pode ser indiciado também. Tudo por conta da chamada ABIN paralela. Todo mundo sabe da atuação que o Carlos Bolsonaro teve na campanha de Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro disse que o Carlos Bolsonaro mereceria ser ministro, por conta que foi ele, né, que levou o Bolsonaro a ganhar as eleições. E a gente viu quais são os métodos de Carlos Bolsonaro: espionagem, chantagem, mentiras espalhadas na rede, fake news, difamar as pessoas, enfim, todo aquele processo que levou o Jair Bolsonaro a vencer as eleições foi colocado nas redes sociais. É o ódio espalhado, as notícias falsas, misturada com muita desinformação, terraplanismo, negacionismo. Tudo foi aquilo na esteira da extrema-direita no mundo, o Carlos Bolsonaro utilizou na campanha do pai. E hoje, o Carlos Bolsonaro, ele é o responsável, é o coordenador da campanha do Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro. Alexandre Ramagem era o diretor da ABIN, era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência. E a Agência Brasileira de Inteligência, segundo a Polícia Federal, foi utilizada como um comitê de espionagem, para espionar adversários políticos, espionar jornalistas, espionar todos aqueles que não concordavam com Jair Bolsonaro. Primeiramente, ele utilizou as mentiras para vencer as eleições. Agora utiliza a estrutura do governo, a Agência Brasileira de Inteligência, para perseguir e chantagear as pessoas. Porque ele utilizava um programa que sabia aonde cada pessoa estava, horário que ela saía de casa, quando acessava as redes sociais, era um monitoramento dia e noite. O Alexandre Ramagem, que era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, deve ter feito essa parceria para que Carlos Bolsonaro entrasse na ABIN como se fosse um grande chefão. A gente sabe que o Carlos Bolsonaro não tinha nenhuma participação no governo oficialmente, mas ele deixou o Rio de Janeiro, não é? As mínguas, eu me admiro, da Câmara Municipal, deixar um vereador ficar o tempo todo em Brasília, se era vereador do Rio de Janeiro. Tudo isso é questão de poder, mas ele deve ser indiciado por essas situações, e ainda tem também a ligação que a Polícia Federal faz dessa ABIN paralela com o gabinete de ódio, que era uma estrutura feita ali dentro do Palácio do Planalto para desestruturar, desestabilizar a democracia, atacar as urnas eletrônicas e tentar uma guerra civil no Brasil, inclusive um golpe de Estado. A Polícia Federal também avalia se vai indiciar o próprio Jair Bolsonaro, porque, ao que tudo indica, o Bolsonaro sabia, e não só sabia desse envolvimento do Carlos Bolsonaro na ABIN paralela, como dava corda, né? Ele sabia, sim. Há um envolvimento direto, pai e filho, ainda que fosse uma outra pessoa, mas o Carlos Bolsonaro, mais chegado com ele, batia foto com ele, estava no hospital junto com ele, era o camarada por trás de todas aquelas situações escabrosas que levavam o Bolsonaro de vez em quando ao hospital. Enfim, ele era o cameraman, era o coordenador de campanha, o chefe do gabinete e tudo do Jair Bolsonaro. Espero que a Polícia Federal peça ali uma boa pena para ele e que peça prisão imediata do seu Carlos Bolsonaro. Aliás, dentre as coisas que a gente apostava aqui no Critica Brasil era quem será o filho do Bolsonaro primeiro a ser preso. O Jair Renan está com problema no banco, né, que está pedindo, inclusive, a devolução de bens, está querendo pegar os bens, porque o Jair Renan deu um calote no banco. E também lavagem de dinheiro, que a polícia está investigando. Agora o Carlos Bolsonaro vem aí na esteira dessa campanha de Bolsonaro, do Vale Tudo, para tentar ganhar as eleições
do ano passado. Essa situação vai envolver muito mais pessoas. O Alexandre de Moraes já mandou afastar alguns colaboradores, né, alguns agentes da ABIN, e agora vai ceder para a campanha de Ramagem, que é o candidato de Bolsonaro no Rio de Janeiro, e vai ceder para o Jair, para o Carlos Bolsonaro, porque o Carlos é o coordenador da campanha do próprio Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN. Veja, a amizade de muito tempo que os dois têm. Gente, olha, aquela conclusão das joias, de todo o inquérito sobre as joias, está demorando sair, disseram que vai sair até do mês de julho agora, né? Por causa que a Polícia Federal está analisando os celulares apreendidos do advogado do Bolsonaro, Frederic Wassef. Estão ali no poder da Polícia Federal 4 celulares. Esses celulares estão sendo periciados. Tem muito áudio, muito texto, muita foto, muita coisa que entrega a família Bolsonaro assim, de bandeja para a Polícia Federal. Mas é preciso fazer toda uma varredura, um cronograma dessas ações, porque quando a Polícia Federal pediu o indiciamento do Jair Bolsonaro e outras pessoas envolvidas, no caso da Samuamba, vai sair muita coisa ainda. O próprio Wassef, lembrando que esse Wassef foi aquele que escondeu o faz-tudo do Bolsonaro, né? E o miliciano. E essa situação, ela vai chegar na família Bolsonaro de uma maneira bem clara. Vocês sabem que o Carlos Bolsonaro, por exemplo, nós estávamos comentando sobre ele, né? O Carlos Bolsonaro, a Polícia Federal fez já uma busca e apreensão dos celulares e computador dele, que foram presos naquela ocasião em que o Flávio Bolsonaro pegou o jet ski, talvez, como dizem as más línguas, botou alguns aparelhos lá e fugiu. Havia um aparelho que o Carlos Bolsonaro usava para esse aqui eu entrego para a polícia e o outro, esse aqui eu escondo porque esse é o que eu uso realmente. Aquela que o jet ski sumiu, estão lembrados? Pois é, a Polícia Federal pegou aqueles celulares também. E tá também os celulares do Wassef. Agora, gente, preste atenção nessa notícia. Olha, o desembargador foi afastado das suas funções pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo ministro, deixa eu ver o nome do ministro aqui, né? O ministro Og Fernandes afastou o desembargador Ivo de Almeida do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Ivo de Almeida, esse desembargador, está sendo acusado, investigado de venda de sentenças. Ele teria um repasse ali por essas vendas de sentença, um depósito de R$641 mil, né? Que seriam pagos também, envolvendo aí dinheiro pago para a empresa do próprio filho, dinheiro pago para pessoas próximas a ele, dinheiro pago para a mulher dele, enfim, é uma coisa escabrosa. Os diálogos sobre a propina entre os investigados e os advogados falam entre transferência bancária. E sabe como é o nome dessa operação? A operação ficou Operação Churrascada. Mas por que ficou conhecida como Operação Churrascada? Porque um dos envolvidos, não é, que era o camarada que ligava o desembargador às pessoas que estavam negociando as suas sentenças, era que ele chamava de churrascada. Assim, olha, hoje vai ter churrascada. Era quando o desembargador ia despachar assuntos ou processos que estavam na mão de outro desembargador, mas que ele aí, na ausência daquele, ele ia tomar conta e dizia, ó, churrascada hoje, gente, dia 20 tal e tal, o que vocês acham? E aí ele começava a ter um diálogo. Diálogo, por exemplo, sobre pessoas que estavam pegando de 8 anos de cadeia, estelionatários, outro que tinha dado um golpe de 3 milhões, outro empresário que tinha recebido uma ação, uma pena de 10 anos. Enfim, eram coisas assim que era dono de posto de gasolina, envolvia, inclusive, gente do Comando Vermelho, que também pagava, inclusive traficante, que quase foi solto, se não fosse o outro desembargador não ter ido na corda desse desembargador aqui, de acordo com a Polícia Federal. A Polícia Federal fez uma operação hoje, apreendeu, aliás, foi dia 20, fez uma operação onde apreendeu celulares, notebooks, afastou esse desembargador, né? E essa ação da Polícia Federal só foi descoberta, essa atitude do desembargador só foi descoberta
por conta de uma outra investigação, né, que começou em 2021. Eles estavam investigando repasses e ali investigando o montante de dinheiro que era utilizado por prefeitura daquele lugar através de hospitais. Era desvio milionários de dinheiro de hospitais para bolso de servidores. Um desses servidores era um advogado e também um guarda municipal. Quando a Polícia Federal, na época, a operação que foi lá era chamada de Operação Contágio, porque tinha a ver com hospitais. Aí eles pegaram o celular desse guarda municipal e investigando, viram que havia uma ligação entre esse, que era também advogado, e esses assessores do então desembargador Ivo de Almeida sobre a compra de propina. Se vocês querem mais detalhes, porque a reportagem é longa, ela vai colocar de diálogos de pessoas negociando com a outra, a negociata que havia da churrascada, quando alguém dizia, olha, vê o que tu pode fazer, o meu cliente pegou tantos anos e aqui eu estou querendo soltar ele, o que dá? Inclusive, até dinheiro que a pessoa buscava no Paraguai para poder arcar com a despesa dessa sentença. E o camarada dava soltura, recebia o dinheiro através da empresa de filho, através das outras empresas, enfim. É um esquema grandioso. Essa reportagem está no jornal Metrópolis, você pode acessar, desculpa, no Estadão, esse aqui está no Estadão, no Metrópolis está sobre o Carlos Bolsonaro. E aí você vai buscar todas as informações para que você queira em detalhezinhos, né? Aqui o Critica Brasil a gente traz a notícia de uma forma mais resumida, para que você não perca tanto tempo na internet. Eu quero agradecer você que está acompanhando o Critica Brasil, a gente que não está fazendo agora a nossa live à noite, mas está postando os vídeos e às vezes fazendo lives assim periódicas. Muito obrigado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude a gente pelo Pix 61 98304 6113. Olha, gente, na quinta-feira eu já estarei em Parintins para acompanhar o Festival Folclórico de Parintins de pertinho, e aí eu vou fazer umas filmagens da Ilha da Magia para você, para arrebentar toco e feder chifre queimado. Grande abraço, beijo, tchau pessoal.